Uma nova Assembleia vai apreciar propostas que foram feitas hoje à tarde para tentar encerrar o estado de greve dos trabalhadores do transporte coletivo aqui da capital. Até lá, a promessa é que não aconteçam novas paralisações. A Juliana Rabelo está chegando, está ao vivo do Terminal Central e tem as últimas informações para a gente, até porque ela acompanhou a reunião onde essas propostas foram apresentadas, reunião intermediada pelo Ministério Público do Trabalho. Juliana Rabelo, muito boa noite para você. Traga as últimas informações. Abra a nossa edição, por favor. Olá, Márcia, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. Estou no terminal aqui do centro de Florianópolis. Vou pedir para o João fazer um passeio aqui para mostrar a movimentação aqui. Por aqui, muito movimento de passageiros, pessoal voltando para casa, com fila para pegar ônibus, mas todas as linhas do transporte coletivo estão rodando. O pessoal aproveitando que a paralisação de hoje de manhã, que durou aí 4 horas, foi por enquanto encerrada, para voltar para casa tranquilamente. A gente também, falando em volta para casa, a gente tem imagens da SC 401, já com muito movimento também, com trechos de lentidão aí por toda a via, ainda mais que por conta dessa paralisação, o transporte público nesta manhã, ficou parado e muita gente aproveitou para ir de carro para o trabalho. Mas por aqui no Ticem, movimento segue grande, mas pelo menos os ônibus estão saindo. Como a Márcia falou, eu acompanhei durante toda a tarde uma audiência de negociação, de conciliação entre o Sintratubb, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Urbano, e também o sindicato patronal, que é o CETUF, que representa as empresas de transporte coletivo da Grande Florianópolis. Reunião foi realizada no Ministério Público do Trabalho. Foram cerca de 3 horas e meia de negociação, que terminou com uma nova proposta aí do CETUF aos trabalhadores, mas que nenhuma das partes nos adiantou o teor dessa proposta e que agora deve ser levada aos motoristas, aos trabalhadores, por meio de uma assembleia. Nós ouvimos depois, logo quando encerrou as negociações, a gente ouviu o presidente e o advogado do CETUF. Vamos ouvir. Nós temos aqui uma grande esperança, depois dessa tarde toda de negociações, que apresentamos uma proposta para o sindicato, juntamente com a prefeitura, doutor? Então, agora, vamos ter que aguardar a assembleia deles para ver se é aceita ou não é aceita. A proposta, na verdade, foi mais um esclarecimento, tanto para nós quanto para o Sindicato Laboral, por parte do Ministério Público, de todos os riscos e ganhos que se tem nesse processo de negociação. Nós não estamos nem mais longe, nem mais perto do que estávamos antes, mas estamos mais conscientes, eu acho, do risco que todos temos e dos avanços que estamos buscando para toda a categoria. Como eu mostrei, o movimento então aqui no Ticem está tranquilo, o pessoal conseguindo voltar para casa, diferente do que foi hoje de manhã, com 4 horas de paralisação aí, por conta que os motoristas decidiram aí paralisar e muita gente passou por muitos perrengues, muitos problemas, um tumulto por conta dessa 4ª paralisação hoje de manhã. O repórter Márcio Falcão, ele acompanhou tudo. Você assiste agora na reportagem. Depois de trabalhar 12 horas durante a madrugada, o eletricista Josemar enfrentou dificuldades para chegar em casa. No terminal de integração de Canasvieiras, ele descobriu a greve dos trabalhadores do transporte coletivo. A gente quer descansar tudo, trabalha, paga imposto tudo em dia e ainda trabalha, quer para casa descansar e chega aí e não tem ônibus. Aí complica a vida da gente, Cerca de 400 trabalhadores de 2 empresas de ônibus paralisaram as atividades. Quase 32 mil passageiros do norte e leste da ilha ficaram sem ônibus. Rosane saiu bem cedo de casa para uma consulta pelo SUS. Agora eu não sei como é que vai ficar a minha situação. Eu vou ter que ligar lá para o multi-hospital, perguntar para eles se eu posso chegar atrasada ou se vai ser transferida a minha consulta. A paralisação durou cerca de 5 horas e foi encerrada por volta de 10h30 da manhã. Durante esse período, quase 600 viagens convencionais deixaram de ser feitas em cerca de 130 linhas. Eles estão, reivindicando seus direitos, como trabalhadores, mas isso acaba nos prejudicando também como os trabalhadores, Para nós deslocarmos para irmos, voltarmos do nosso trabalho, Após o fim da greve, o terminal de integração de Canasvieiras ficou lotado.
Emily e Vitória são estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina e perderam aula pela manhã. Eu estava no ponto já para pegar o ônibus e estava demorando muito, aí eu resolvi olhar e não ia ter ônibus. Aí eu tive que voltar para casa e mandar um e-mail para os meus professores justificando a minha falta, porque eu não ia conseguir ir, porque eu não tenho outro transporte além do ônibus. Elas foram para a aula somente à tarde e para chegar ao terminal foi difícil. Deu 10h30, deu 11 horas, o ônibus não passou. A única coisa que eu tive a fazer foi pedir o Uber para vir até o terminal. A princípio, esse tipo de paralisação não vai acontecer novamente, é o que garantiu o secretário de Segurança Municipal, Coronel Araújo Gomes. Ele representou a prefeitura nessa reunião de negociação. Vamos ouvi-lo. Foi construída uma proposta entre trabalhadores e empresa, que será apresentada aos trabalhadores, e há uma expectativa da prefeitura de que até a apreciação dessa proposta não haja novas paralisações. Em relação à Assembleia, o sindicato deve se pronunciar pelas redes oficiais na internet. Previsão é que sejam publicados data e horário da Assembleia agora às 9 horas da noite. Márcia. Com certeza a gente segue acompanhando. Se tiver alguma atualização ao longo da nossa edição, no nosso portal de notícias líder de audiência ND+, é claro, a gente vai trazer todas as informações. Agora, vale reforçar, né, Juliana e telespectadores, o que disse a Jaqueline, né? Eles estão reivindicando, e está certo reivindicar, mas não pode prejudicar os trabalhadores, né? Ela disse, eles são trabalhadores, estão reivindicando, mas nós também somos trabalhadores e queremos os nossos direitos, né? Nosso direito de ir e vir. A gente segue acompanhando e atualizando vocês. Obrigada, Juliana, pelas informações. Se precisar, chama que eu volto com você.